Nosso estudo hoje terá a colaboração dos companheiros Ives Facuri, nosso amigo e palestrante aqui de Divinópolis, e hoje também com o nosso companheiro amigo Marcos Leão, de Belo Horizonte. Bem-vindos hoje, bom estudo. Boa noite a todos, mais uma vez. É uma satisfação para a gente estar aqui nessa noite de estudo, refletindo um pouco acerca dos ensinamentos da doutrina espírita. Queria, de início, desejar as boas-vindas a todos, aos nossos irmãos internautas que nos acompanham pela internet. Queria agradecer também a presença do nosso amigo Marcos Leão, da cidade de Belo Horizonte, que nos honra hoje com a sua presença aqui. Bom, vamos à primeira pergunta, Marcos. Você pode ficar à vontade para responder. Boa noite, gente. Nossa, que boa noite, Xoxo. Boa noite. Boa noite, pessoal que segue a gente pela internet. É uma alegria voltar a essa casa, né? Espero poder fazer a nossa tarefa da melhor maneira possível. Eu tenho algumas perguntas aqui bem legais, todas elas são bem legais. Tem uma aqui que fala assim: explique a homossexualidade. Ela tem a ver com vidas anteriores? E a troca de gênero é certo ou devemos permanecer no corpo exato que nascemos? Bom, eu sou homoafetivo. Desde que eu me entendo por criança, tenho as minhas preferências sexuais. Eu acredito e tenho um entendimento, pelo menos que o Espiritismo me propõe, que todas as circunstâncias que nos visitam, sejam elas positivas, sejam elas não tão positivas assim, elas estão inerentes àquilo que a gente construiu em outro momento, não é? Explicar a homoafetividade, eu acho que é algo desnecessário, porque ela diz respeito à característica individual. Eu entendo para mim que é uma das coisas mais incríveis que eu tenho a possibilidade de viver hoje, atualmente. Porque eu me descubro como uma pessoa dotada de determinadas características que talvez o outro universo não me possibilitasse experienciar. E é claro que essa circunstância ela é transitória, como tudo no mundo físico é transitório, não é? Então, se perder não, é tentar explicar alguma coisa, sob o ponto de vista que extrapole a possibilidade de se viver, eu acho que é algo que a gente já tem a saciedade aí. Tem médicos, filósofos, cientistas, sociólogos, explicando essas questões. O que a gente deve entender hoje é que essas questões elas são extremamente naturais, e seja quais elas, de que maneira elas se apresentem, ela deve ser experienciada com respeito acima de tudo e com entendimento do que realmente você tem para fazer nesse mundo. Eu nunca tive problemas com isso, não tenho problemas com isso com os meus familiares. Tenho um casamento de 25 anos e vivo muito bem com meu companheiro. E eu acho que o que nós precisamos hoje entender, não só na questão da homoafetividade em si, mas da heterossexualidade, de todas as demais expressões de sensualidade no mundo, que todas elas são válidas, desde que você coloque ali respeito a si mesmo, respeito ao seu semelhante. Eu lembro quando eu disse isso para o meu pai, e meu pai me falou: olha, eu não entendo nada disso, mas a única coisa que eu quero que você faça é que você se respeite e respeite a sua família. O resto, se você está feliz, você continua sendo meu filho amado. E quanto à troca, essa questão de gênero, se é certo ou errado, gente, o que é certo e o que é errado? Como é que a gente estabelece esses parâmetros, não é? Entende-se também que quando o indivíduo está desconfortável com a sua apresentação fisiológica, e há possibilidade, ele está simplesmente adequando a sua apresentação fisiológica ao seu conteúdo psicológico e emocional. Quando ele quer mudar a sua apresentação orgânica, correspondendo àquilo que ele traz na sua alma, e se aquilo vai ser algo que vai fazer dele um sujeito mais produtivo na sociedade, mais tranquilo, mais equilibrado, mais feliz, que faça.
E se está aí, é para se fazer mesmo. É apenas a materialidade da apresentação de um ser que é imortal, que é o Espírito. E que naquele momento e naquele instante se sente desconfortável. Então não há certo ou errado. Há de estabelecer outros critérios, que não sejam esses. Mas eu tenho certeza que todos eles passam pelo caminho do respeito. Isso aí é, sem sombra de dúvida, a estrada, a porta de entrada para que a gente possa entender esses e outras circunstâncias que a gente vive nesse universo mal resolvido, que, segundo Emmanuel, vai ser uma das últimas coisas que nós vamos resolver. Porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos dificuldades nessa área. E a maioria dos nossos problemas nascem justamente dessa dificuldade. É isso. Pessoal, tem uma pergunta interessante aqui. Qual a explicação para a espiritualidade agir via tratamento espiritual, principalmente num caso de obsessores afetando a saúde de alguém, quando Deus, em sua superioridade, já poderia agir sem qualquer de nós precisássemos interferir ou interceder por alguém? Deus já poderia agir sabendo da nossa necessidade? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque que Deus, Ele, como sendo onisciente, a onisciência de Deus é uma característica que explica isso aqui que você está querendo dizer. Por que Deus não intercede em favor de nós e deixa com que a gente mesmo tome esse trabalho de ficar um intercedendo pelo outro? Se Ele já sabe tudo, por que eu preciso pedir para Ele em meu próprio favor? Esse é um questionamento que a gente faz. Só que, partindo dessa premissa, se a gente fosse pensar dessa forma aqui, vocês concordam comigo que todo movimento de caridade não aconteceria no mundo? Todo movimento de benevolência não aconteceria do mundo? Porque se nem Deus está interferindo em favor de alguém, por que eu, infinitamente inferior a Deus, teria que interceder, se Ele já sabe tudo e poderia interferir em favor daquela criatura? Isso é a má compreensão de uma noção básica que nos diz que Deus atende as criaturas através das criaturas. Então, uma das formas que Deus tem de interferir em nosso favor é inspirando esse ou aquele de nós mais conectados com as leis divinas que existem dentro de cada um de nós, e a partir do momento em que a gente tem essa conexão bem estruturada, existe um fluxo por nosso intermédio da vontade divina. Isso está bem retratado na fala de Jesus, quando ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Porque a conexão de Jesus com a vontade de Deus era tão grande que ele já era aquele canal seguro, cristalino e sem nenhum tipo de obstáculo da vontade de Deus entre os homens. Então, Deus, para que Ele possa se manifestar, Ele precisa de conexão com criaturas mais ou menos capazes de receber esse fluxo da providência divina. Então, é dessa forma que Deus vai atender às nossas necessidades. E digo mais, quando Deus, Ele espera de nós uma postura de ir buscar o nosso benefício espiritual, é porque para que haja uma intercessão em nosso favor através desse fluxo da providência divina, que está muito bem retratado numa mensagem do livro Encontro Marcado, de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, intitulado Cooperadores de Deus. Ele diz o seguinte, que para que a gente possa estar sujeito a receber esse fluxo dos benefícios divinos, a gente precisa se colocar numa postura de humildade, a fim de que nós possamos nos desbloquear de certos impedimentos que muitas vezes representa aquele bloqueio dos benefícios a serem recebidos por nós. Então, quando Deus nos pede um movimento, no sentido do pedir e obtereis, não é porque Ele espera que você
peça alguma coisa no sentido de bajulá-lo. Ele que não precisa de nenhum tipo de bajulação. É porque ele espera de você uma postura de humildade, a fim de que você possa quebrar dentro de você uma das grandes chagas da humanidade, que talvez seja a raiz de todos os nossos males, que é o orgulho e que é o egoísmo. Está dando para compreender? Então, aonde que a coisa vai chegar? Então, essa postura de humildade de quem pede é o fator determinante para que os recursos eles possam acontecer, do ponto de vista espiritual e até mesmo do ponto de vista material. Você sabe por quê? Porque uma pessoa que tem uma necessidade material e é muito orgulhosa, ela não pede ajuda. Ela não pede ajuda. E até mesmo do ponto de vista material, ela deixa de receber o auxílio pelo fato do orgulho ainda muito presente a impedir de se colocar numa posição de humildade. Então, Deus já é conhecedor das nossas necessidades, Deus já é onisciente de todas as nossas dificuldades no campo interior, mas Ele espera de nós uma postura de abertura daquele que é humilde perante a vida e daquele que se coloca aberto para receber esse fluxo da providência divina. E só para a gente concluir, para não se estender muito na resposta, a questão 76 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: pergunta assim, quem são os espíritos? E aí a resposta é a seguinte: os espíritos, entre outras coisas, sintetizando aqui, são seres inteligentes da criação. Quando a gente volta à pergunta 72, Allan Kardec pergunta o seguinte: se os espíritos são os seres inteligentes da criação, qual é a fonte da inteligência? E eles respondem: a inteligência universal, a inteligência divina. Ou seja, nós todos somos capacitados e nós somos dotados de inteligência em diferentes níveis, e a fonte original dessa capacidade nossa de nos manifestar no mundo, que é através da inteligência, guarda as suas raízes na inteligência universal. Então, toda vez que nós desviamos a nossa inteligência da nossa fonte original, que é a inteligência divina, talvez a gente possa acarretar com essa postura a dor e o sofrimento, que são sempre convites para reflexão, a fim de que nós possamos retornar a nossa inteligência para a conexão com a inteligência divina. Eu espero ter respondido aí, pessoal. Bom, pessoas que faleceram de forma trágica e incomum, quando passam ao outro lado, conseguem ter conhecimento ou esclarecimento do que foi a causa, ou o que aconteceu para a sua partida de tal forma. Essas que são as novas, tá bom? Kardec diz no Livro dos Espíritos que qualquer processo de desencarne ou morte física, assim que o espírito se vê fora da matéria, ele vai passar por um estágio que ele determinou, ou ele designou como perturbação espiritual. É aquele instante em que o princípio inteligente não se apercebe em que circunstância ele está vivendo, né? Esse período de perturbação espiritual, ele é inerente à flexibilidade de alma, sob o ponto de vista do que realmente importa. Então, pode ser assim, essa perturbação pode durar uma semana, pode durar um ano, pode durar 200 anos. O fato é que é sempre um fator traumático, não sob o ponto de vista de que a gente não tenha já experienciado isso em outros momentos, mas é sempre algo perturbador para nós, espíritos encarnados, deixar a matéria. Porque a matéria, querendo ou não, ela exerce uma ação sobre os nossos sentidos. Aliás, ela limita as nossas faculdades enquanto espírito, redireciona isso a determinados setores do nosso corpo, gerenciado pelo cérebro, e exerce-se uma atração prazerosa, uma atração que constrange alguns dos elementos que fazem parte do princípio inteligente, que é o espírito, tá? Então, esse momento, ele é diferenciado também, porque diferentes somos todos nós,
e vamos ter, sim, momentos de dificuldade maior. É claro que também, segundo os espíritos, determinados processos de desencarne, além dessa circunstância natural, vai carregada com alguns outros elementos oriundos da conduta do indivíduo enquanto na vida física. Então, sentimento de culpa, remorso, processos que fizeram com que se intensificasse ainda mais o seu sofrimento aqui no planeta, despertam com ele na dimensão extrafísica. E como ele está ali no elemento primeiro, que é a estrutura energética condizente, onde ele vai se movimentar, é óbvio que esse processo vai se tornar um tanto mais intenso. O fato é que qualquer um de nós, no momento em que a gente deixar a indumentária física, nós vamos ter sim um momento em que a gente vai ficar sem saber como se situar. Alguns casos são muito expressivos dentro do movimento espírita, como do próprio André Luiz, né? Que viveu uma etapa singular, assim, ou similar, há 8 anos na região umbralina, sem perceber, inclusive, a presença da mãe, do seu ponto de vista energético e espiritual, que estava do seu lado ali o tempo inteiro. Mas tem, por exemplo, também o Ângelo Inácio, que é um outro espírito, que ele diz no livro Cidade dos Espíritos, que quando ele desencarnou, ele se sentiu num barco, e esse barco atravessou com ele num mar que ele chamou de Mar de Serenidade. E quando ele chegou à cidade onde ele ia habitar, ele já começou a vislumbrar algumas circunstâncias, inclusive do que ele iria realizar no futuro. Perceber o que a gente experienciou em outras existências nesse momento, eu acho que é um dos menores propósitos da espiritualidade. Porque o primeiro instante é socorrer o indivíduo nessa sua intranquilidade energética, emocional e espiritual. E a partir daí, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a necessidade de cada um de nós, esses processos vão sendo direcionados, do ponto de vista de terapia, magnetismo, intervenção em atividades mediúnicas nas instituições espíritas, instituições umbandistas ou outras denominações religiosas que, inclusive, não lidam com a mediunidade, com essas características. Mas, sim, todos nós teremos um instante de dificuldade maior e isso vai ser inerente à nossa capacidade de despertamento no mundo espiritual. Olha que pergunta tranquila para a gente responder nos tempos atuais. Os espíritas têm uma posição política? Se sim, como vem o governo e seus opositores? O governo atual e seus opositores. Bom, o espírita tem uma posição política, sim, mas essa posição espírita na política não é uma posição uniforme, é uma posição individual. Então, se a gente for parar para analisar, entre os espíritas, a gente tem 2 campos de pensamento. Aqueles mais alinhados ao conservadorismo, aqueles mais alinhados ao progressismo, né? É natural, cada individualidade traz o seu posicionamento político. Agora, não existe uma determinação da Federação Espírita Brasileira ou de um órgão do movimento representativo do movimento espírita que fala pelo um posicionamento político do espiritismo. Então, não existe esse posicionamento político do espiritismo, e sim um posicionamento político do espírita. E como que o espiritismo vê o governo, né, e os seus opositores? Isso passa pela lente individual também de cada um daquele que observa. Uns vão ver uma tragédia completa, outros vão ver um fio de esperança naquilo que chega. Então, essa posição é uma posição individual de cada um que deve ser respeitada, acima de tudo. Agora, uma coisa que todos os espíritas devem ter, e isso sim é uniforme, isso sim tem que ser generalizado, é uma postura de independente do candidato que lá esteja, nos agrade ou não, ter uma postura de compaixão. Ter uma postura de compaixão, uma postura comedida, de crítica, mas uma crítica pautada na sensatez. Porque senão a gente parte para a agressão, a gente parte para a violência,
que acaba desencadeando nas ruas também. Então, a postura que o espírita deve ter do governo, independente desse governo ele ser de direita, ele ser de esquerda, deve ser uma postura de entendimento, de participação cidadã ativa, sim, seja no sentido do apoio ou seja no sentido da crítica, mas que é preciso uma palavra fundamental tanto para apoiar como para criticar, que essa palavra se chama bom senso. Bom senso e discernimento. Bom senso e água fluidificada nunca é demais, não faz mal a ninguém, né? Então, essa postura, seja ela de crítica ou seja ela de apoio, ela tem que se pautar em bom senso e em discernimento. Com um pensamento que pode ajudar, que é o seguinte: imaginem vocês, imaginemos-nos nós na condição daquele que lá está. Essa é uma postura de compaixão, porque a gente acha que a gente precisa ter compaixão só com o miserável da rua. Mas a gente precisa ter compaixão também para com os poderosos. Quem diz que a compaixão ela tem que ser unilateral? Talvez aquele que esteja revestido das possibilidades materiais, ele seja mais miserável do que aquele que está na rua pedindo uma esmola. Porque a condição de miséria espiritual não tem nada a ver com a condição de miséria econômica. A gente costuma confundir as duas coisas. Então, a compaixão, ela não pode ser unilateral. A compaixão, ela tem que ser para com todos. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? Eu vou dizer só o primeiro item. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos não parece uma redundância? Não podia colocar lá só benevolência? Mas por que a espiritualidade acrescenta para com todos? Porque a nossa benevolência ela costuma ser parcial. Então é benevolência sem distinção. Então, quando a gente adota essa postura de uma benevolência sem distinção, a gente se coloca no lugar do outro e reconhece que os convites da vida material, dependendo do cargo que você ocupa, é muito difícil a gente resistir. Né? Então, a gente sempre tem que se colocar, mas será que eu naquela condição? Porque é muito fácil a gente levantar a bandeira da moralidade sem nenhum tipo de teste que te fustigue as suas resistências morais. Concorda comigo? É muito fácil a gente pegar, levantar a bandeira da moralidade, mas eu nunca fui submetido a um teste que realmente prove a minha honestidade num sentido radical. Né? Prove a minha capacidade de não se corromper num sentido radical. Então, isso é muito complicado. Né? Isso é muito complicado e a gente precisa ter, sobretudo, uma postura de compaixão. Mas não abrir mão de criticar e não abrir mão de apoiar quando for preciso. Não tá a crítica nem o apoio não está errado em nenhum momento. Ela só passa a estar errado quando ela foge aos parâmetros do bom senso e do discernimento. Estragou? Segundo Bezerra de Menezes, política é a ciência do bem viver. Né? E a gente vive inserido em política o tempo inteiro. Isso aqui que a gente está fazendo é política. Quando você vai na reunião de escola do seu filho, é política. Quando você vai na reunião de condomínio do seu prédio, é política. Política é uma ciência e o discernimento é um dos recursos que a gente deve utilizar com eficácia. Bezerra de Menezes é uma expressão incrível dentro do movimento espírita e foi um político de uma característica sem igual. E ele citava nos seus discursos sempre essa frase: política é a ciência do bom conviver, da boa relação. E a gente vive inserido. Jesus veio trazer a política cósmica. A política da gente poder desenvolver uma característica de seres humanos que possa lidar com as mazelas e dificuldades de cada um, inclusive com as suas, e transcender. Jesus trouxe uma política divina, né? Então é uma ciência, não tem como a gente fugir disso. Bom, as minhas duas perguntas, eu vou unir uma duas aqui. Ele escreveu, vai me permitir ler, né? Sou homossexual e até o final do ano passado, quando comecei a fazer análise
Eu acho que ia contra isso, mas não conseguia aceitar. E sempre que começava a namorar, dava um jeito de me boicotar e terminava o namoro. Ter esse tipo de conduta me trazia grande sofrimento, até porque eu fazia mal também aos homens com quem me relacionava. Como a doutrina vê essa minha não aceitação? Obrigado. Qualquer não aceitação de qualquer circunstância da nossa vida, ela passa pelo o desconhecimento de nós mesmos. A gente tem nós espíritas, com algumas exceções, e dentro do movimento espírita, a gente tem umas colocações que, às vezes, eu acho que elas são um tanto quanto frias, mesmo porque eu acho que a gente não entende muito bem o que seja uma fé raciocinada. Acho que algumas pessoas entendem fé raciocinada liberta de sentimento, aí fica uma coisa muito elitizada. É conhecer-se a si mesmo. Tá? E eu digo para vocês que uma das coisas mais gostosas e mais interessantes é quando a gente faz essa viagem de introspecção em relação a nós mesmos. Tudo aquilo que nos aflige hoje, em qualquer terreno da nossa existência, em especial nesse assunto que a gente está tratando, é porque a gente não tem a ousadia e a coragem de ir em direção a nós mesmos. O maior incômodo que Jesus provocou e provoca até hoje é porque o tempo inteiro ele se apontava como algo diferenciado, não porque ele era egocêntrico, mas é porque durante milhões e milhões de anos, certamente ele foi em direção a ele. Eu e o Pai somos um, quem quiser vir atrás de mim, faça o seu caminho. Ele sempre se apontou como um ponto de referência. E não é porque ele era vaidoso, não. É porque ele certamente lutou contra os seus medos, os seus fantasmas, as suas inquietações. E dentro desse processo, ele descobriu o papel dele no universo. Então, nós também devemos fazer isso. Nós devemos fazer com que aquilo que nos aflige... Eu vou engolir esse microfone. Aquilo que nos aflige possa ser vencido com essa coragem de ir em direção a nós mesmos. O Espiritismo nos incentiva a uma proposta de reconstrução das nossas almas. Nos dá a encarnação e reencarnação com a possibilidade de recomeço. Não de pagamento de dívidas, pelo menos no meu entender. Reencarnação não pode ser vista como castigo. Reencarnação é uma oportunidade da gente se refazer. E esses aspectos só serão possíveis de ser realizados se a gente sair um pouquinho dessas questões que foram colocadas na nossa vida para nos distrair e voltar a atenção para aquilo que realmente importa, que é o princípio inteligente da criação que nós somos, tá? E outra coisa, na outra pergunta, que só emendando, quem disse que nós somos capazes de escolher provas, gente? A maioria de nós desencarna e volta para o mundo espiritual sem ter a percepção real do que é aquela dimensão. O que nós temos são impressões de espíritos, impressões individuais, inclusive, que guardam relação com as crenças, os valores que eles traziam. Há, sim, engenheiros siderais, há filósofos, há seres que a gente ainda não tem nem a condição de entender no seu papel dentro desse projeto reencarnatório, que utilizam de elementos que a gente também nem tem a condições de visualizar, o que a gente vê é uma pontinha de iceberg, e que, de acordo com as nossas reais necessidades, estabelecem, então, o curso da nossa futura trajetória. E a insatisfação nasce porque nós somos insatisfeitos por natureza. Se a gente não fosse insatisfeito, nós estaríamos ainda hoje comendo carne crua e vivendo em caverna. Então, esse processo de insatisfação, quando ele é bem entendido, aproveitando o gancho que eu fiz, e a gente faz essa introspecção, a gente usa isso como uma ferramenta de transformação e progresso. E, se você, qualquer um de nós, está insatisfeito com qualquer circunstância que, porventura, visita a sua vida, e você tem condições de mudar, muda. Mas muda de maneira consciencial, entendendo que aquele processo não é apenas uma estrutura externa, mas é a roupagem de um ser que é imortal, que foi criado para ser perfeito, para ser feliz, sabe-se lá quando, foi criado para participar em elaboração de mundos, galáxias e planetas, e foi criado para chegar ao patamar do grande avatar que a gente conhece, que é Jesus Cristo.
Eu acho que se a gente começar a vislumbrar isso, sair de algumas crenças limitantes e romper com determinados conteúdos que são colocados na nossa mesa, na nossa cabeça, que objetivam nos diminuir, sob o ponto de vista de luminosidade, essas e muitas outras questões, nós vamos tirar de letra e vamos nos espantar, inclusive, com a nossa capacidade de realização, que era justamente o que Jesus falava. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, cara, você vai fazer coisas incríveis, muito maiores do que eu faço. Entendendo-se fé como esse entendimento, essa busca de entendimento do que nós somos e a capacidade que a gente tem de interferir na realidade cotidiana. E essa realidade cotidiana, modificada por nós, automaticamente retorna e nos faz impulsionar e dar passos maiores lá para frente. Sem isso, não vai dar. É isso. Como se explica crianças com tanto talento? Exemplo, tocando instrumento musical. Essa é uma das explicações que a reencarnação favorece, que o conhecimento da reencarnação favorece. Porque nós entendemos que nenhuma qualidade construída por nós, ou nenhuma aptidão, ela se perde. Ela se perde. Muitas vezes, ela se bloqueia a fim de que outras aptidões se desenvolvam. Então, como nós precisamos crescer do ponto de vista de uma maneira integral, vamos dizer assim, muitas vezes eu me desenvolvo muito na área das ciências lógico-matemático, por exemplo, e aspectos mais atrelados às ciências humanas, à filosofia, fica mais bloqueado em uma existência. Em uma outra existência, eu vou me desenvolver mais no aspecto filosófico, e o campo da minha lógica matemática, ciências exatas, vai ficar um pouquinho mais bloqueado. Porque a nossa inteligência ela vai se desenvolvendo dessa forma, gradativamente, se desbloqueando aos poucos. Então, muitas vezes, esses grandes talentos construídos no passado, eles se expressam no mundo como uma forma de elevar aspectos culturais da sociedade. Então, às vezes, um espírito vem com determinada missão no campo da música para poder elevar o padrão vibratório da música naquele momento em que ele reencarnou. Às vezes, a pessoa se desenvolve no campo de alguma ciência e acaba reencarnando para poder elevar aquela ciência no sentido de novas descobertas. E, muitas vezes, essas aptidões, elas começam a se apresentar na mais tenra idade. Conforme o cérebro ele vai adquirindo determinada capacidade de manifestação. É claro que toda criança ela tem um fator biológico impeditivo de uma manifestação plena das suas aptidões, mas mesmo com esse fator biológico impeditivo, muitas vezes a gente encontra crianças capazes de dar mostra da mais refinada técnica, em vários sentidos. E isso se explica através da reencarnação. Mas essa explicação ela não se pauta única e exclusivamente na reencarnação, porque muitas das vezes aptidões nossas são desenvolvidas no mundo espiritual também. Ou seja, não necessariamente a gente traz uma potencialidade atrelada a uma existência passada, mas a gente traz uma potencialidade atrelada àquilo que a gente aprendeu no mundo espiritual. Isso é muito bem explicado na experiência da própria Joana de Ângeles. Quando Joana de Ângeles propôs para o Divaldo escrever a série psicológica, Divaldo virou para ela e disse assim: mas como? Cadê seu diploma de psicóloga? Né? Com que autoridade você vai falar sobre psicologia e vai inventar de se meter nesses assuntos da psique humana, sendo que reconhecidamente você foi uma freira? Né? Aí ela diz o seguinte para ele: mas você estuda tanto o espiritismo e não sabe que existem escolas por aqui também? Escolas de aprendizado por aqui também? Ou seja, todo o conhecimento psicológico da Joana de Ângeles ela adquiriu no mundo espiritual, gente. Não existem relatos dela ter estudado isso enquanto na carne. Ou seja, existe também as nossas potencialidades que a gente constrói no mundo espiritual e reencarna com ela, que aí se apresentam em formas de aptidões.
É claro que na maioria das vezes é aquilo que a gente vem acumulando ao longo das nossas inúmeras reencarnações. Mas é possível também uma construção nas mais diferentes escolas que o mundo espiritual nos oferece, de aptidões que muitas vezes nós ainda não temos ou temos pouco desenvolvidas. E nesse sentido da música, em especial, é bom que a gente recorra ali à pergunta 251 do Livro dos Espíritos, porque é uma pergunta que Kardec fez justamente com relação à música, né? Que às vezes a gente pensa assim, quando eu partir para o mundo espiritual vai ser aquela coisa chata, né? De anjo tocando harpinha. Não, mas existem ocupações no mundo espiritual, ocupações inclusive na manifestação das nossas formas de lazer, porque senão realmente seria muito sem graça e seria um desrespeito à nossa condição atual. O mundo espiritual não viola a consciência de ninguém, então existem ocupações que são próprias para que possa proporcionar para os espíritos momentos de lazer e de distração. Leiam um livro Nosso Lar. Então, a música espiritual ela está muito expressa na pergunta 251 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta o seguinte: os espíritos são sensíveis à música? Os espíritos são sensíveis à música? E a resposta é sim. Porém, não a música como escutais no plano físico, como compreendeis no mundo físico, que se comparada à música celeste, é o que vale a ruídos de selvagens. Ruídos de selvagens. Então, veja bem que a resposta foi que no mundo espiritual os espíritos gostam de ouvir música, mas a música do mundo espiritual é uma música que faz a música da terra parecer som de selvagem. Parecer som de selvagem. E aí eu fiquei pensando, que música é essa que parece som de selvagens no momento histórico em que a pergunta foi formulada para os espíritos? No ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Aí eu fui ver quais músicas que tocavam naquela época, porque eram aquelas músicas que os espíritos estavam referindo. Quer dizer, não tinha a Anitta naquela época, não tinha um Fernando de Sorocaba, não tinha isso naquela época. O que tinha naquela época, não estou falando que é melhor ou pior, eu só estou falando que não tinha no ano de 1857, perdão. O que tocava? Tocava Wagner, tocava Tchaikovsky, tocava Beethoven, tocava Chopin. Era isso que tocava naquela época. E essa música era que os espíritos estavam se referindo se comparar a som de selvagens. Está vendo? Como é que funciona as escolas no mundo espiritual e como que a gente pode se desenvolver lá, no mundo espiritual também. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Dá tempo para mais uma, Marco. Tem um livro que se chama Minha Vida no Planeta Feliz, que é do Frédéric Chopin. E ele mora em Plutão. E aí ele diz que veio fazer música aqui no processo de renascimento, mas que agora ele está estudando engenharia e que ele vai voltar para a Terra sem nenhuma ligação com a música. Muito legal, chama Minha Vida no Planeta Feliz. Para a gente terminar, né? Aqui isso também. Qual a melhor prece para afastar os espíritos inferiores da residência? Pai Nosso funciona? Não. Se ele não tiver inserido aí com alguns outros elementos, Pai Nosso, Ave Maria, ou qualquer outra atitude que você tomar com relação a essa questão de influência espiritual infeliz na sua casa, não vai funcionar. Primeiramente, a nossa casa, qualquer lugar no planeta Terra, não está livre dessas experimentações e desses seres com essas características, que são iguais a nossas ou inferiores à nossa. O que faz com que a gente permeie e proteja a nossa casa física, a nossa casa mental, inclusive, é uma postura condizente com aquilo que a gente tem aprendido e tem a oportunidade de discutir e auferir, seja numa casa espírita, seja em qualquer instituição que apregoe a necessidade da pessoa, do ser humano, do espírito encarnado, fazer-se melhor.
Então, que cria uma estrutura, uma ambientação que faz com que determinados espíritos tenham dificuldade de adentrar a nossa casa física, a nossa casa mental, é a nossa postura consciente, constante, são os nossos esforços para nos fazermos pessoas melhores. É esse o antídoto, é essa a melhor prece. E se você quiser verbalizar, do ponto de vista de um contexto apresentado por Jesus com o Pai Nosso, faça, e aí sim, essa prece, esse mantra, envolvido com a energia da sua postura, do seu comportamento, das suas atitudes, será tipo um escudo do Capitão América. Vai realmente blindar a sua casa física e a sua casa mental de investidas. Blindar de investidas infelizes, não. Blindar a sua casa da possibilidade dessas investidas infelizes exercerem alguma influência negativa dentro de sua casa, ou da sua casa física ou mental, porque elas continuam 24 horas, porque o planeta Terra é um mundo de expiação e provas. É isso aí. Será que dá tempo para mais um? Dá mais? Chegaram algumas aqui, estou até meio perdido, mas qual a finalidade da reencarnação? Uma muito objetiva para a gente poder estar respondendo. Eu acho que a pergunta 171 ou 169 do Livro dos Espíritos é justamente essa. 161 ou 169? Está entre a pergunta número 1 e a pergunta 1019. É só ler o livro todo que vocês vão achar essa pergunta lá. Qual a finalidade da reencarnação? É o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? É essa a resposta que os Espíritos dão para essa indagação que você fez. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Porque é justamente na reencarnação que a gente vai encontrar a chave explicativa para várias desigualdades que a gente percebe no campo da vida. Quer dizer, a ausência da ideia da reencarnação na nossa forma de refletir sobre o mundo, certamente nos levaria a um campo da descrença. Porque qualquer reflexão sobre aquilo que representa a justiça seria quase que impossível sem a ideia da reencarnação. E eu digo através de um exemplo simples, de uma exemplificação simples. Veja, uma criança que acaba de reencarnar, que acaba de nascer, e traz consigo inúmeros problemas orgânicos, afetando o seu sistema imunológico, afetando os seus pulmões, fazendo com que aquela criança passe por uma vida de sofrimento durante 6 meses até desencarnar. Muitos de nós vamos se questionar assim, mas como que uma criança reencarna nasce nessas condições, passa por maus bocados e desencarna assim? Aonde está Deus intervindo nesse sentido aí? Ou seja, se a gente não compreende a ideia da reencarnação, que aquela criança que hoje está ali naquele corpinho frágil, já teve outras experiências da qual ela se manifestou plenamente e teve a oportunidade de acertar, teve a oportunidade de errar também, e que por mecanismos educativos reencarnou naquela condição, como que a gente pode compreender a justiça? Então, a ideia da reencarnação, ela representa esse melhoramento progressivo da humanidade, justamente pelo fato em que ela representa a oportunidade que a gente tem de escoar as nossas imperfeições através das dores que a gente atravessa no plano material. Agradeço, pessoal, a atenção de vocês, agradeço também aos nossos internautas. Muita paz, e agora fique com uma maravilhosa palestra do nosso amigo Marcos Leão.